Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a convenção do Partido Democrata que começou lá nos Estados Unidos, lá em Chicago, e ao que tudo indica não vai haver nenhuma novidade, tá? Vai ser indicada a Kamala Harris mesmo, com o Waltz como vice, tudo está seguindo conforme o roteiro do pessoal. Só que a convenção está bastante desanimada, está vazia, muitos protestos do lado de fora, o pessoal pró-Palestina criticando a Harris, porque eles querem que o governo americano pare de mandar ajuda para Israel. Vamos entender esse caso aqui. Vamos falar também sobre o fato de que as últimas pesquisas mostram uma chance maior da Harris estar ganhando do Trump agora. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Celacanto Provoca Maremoto, Helena e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a convenção republicana, segundo diz aqui o Estadão, empolga. Hillary Clinton empolga a convenção e pede que os Estados Unidos elejam a primeira mulher presidente, né? Vocês lembram, a Hillary Clinton, ela disputou a presidência contra o Donald Trump em 2016, acabou perdendo. Ela deveria ser a primeira mulher presidente americana, na visão dos democratas, evidentemente, acabou perdendo a eleição, né? E tudo indica que a Kamala Harris vai repetir o mesmo processo, também vai perder a eleição para o Trump. Porque, embora o pessoal esteja falando de empolgação e coisa e tal, lembra que a mídia brasileira é extremamente esquerdista, totalmente pró-democrata. Isso daqui é uma imagem da convenção democrata lá em Chicago, vocês podem ver, está absolutamente vazio o lugar onde eles estão, e nesse momento aqui você já tem pessoas falando no palco, tá? Isso daqui não é antes de começar, não. Já está o pessoal aqui falando. Tudo bem que isso aqui foi no início, tá? Depois encheu mais, tem algumas imagens um pouco mais cheias disso daqui, mas ainda assim dá para ver muito lugar vazio, não encheu tudo, e o que é estranho, porque tipicamente essas convenções enchem muito, né? O pessoal justamente, um monte de gente querendo puxar o saco do candidato e coisa e tal. Enfim, essa foi a convenção, parece muito vazia aqui realmente, empolgação é o que menos se viu. A ponto de que alguns democratas começaram a publicar imagens como essa daqui, ó, dizendo, olha só, como estão excitados o pessoal lá na convenção democrata, cheio de gente, lotado de gente. Só que é um vídeo de um concerto do Metallica, que realmente estava lotado, foi no mesmo lugar que foi a convenção democrata, e estava realmente lotado o concerto do Metallica. Só que não era a convenção democrata isso daqui, né? Se o pessoal estava precisando fingir e colocar vídeo falso, é porque realmente a coisa estava ruim. Então, de novo, encheu mais do que isso, tá? Isso aqui foi bem no iniciozinho da coisa, mas já tinha começado, tá? Já estava a gente falando aqui, ó. De qualquer forma, depois encheu um pouco mais, mas ainda ficou bem vazio no final. E por que ficou vazio? Porque estava o pessoal do lado de fora protestando contra a convenção democrata, contra a Kamala Harris, né? É o que eu explico para vocês o problema que os democratas têm com a situação lá em Israel. Essa guerra entre Israel e Hamas coloca o Partido Democrata numa situação muito complicada, porque a parte mais centrista do partido, ela é totalmente favorável a Israel, a parte extrema esquerda do partido é favorável ao Hamas, né? Então não tem como nem o Biden, nem a Kamala Harris fazerem qualquer coisa nesse aspecto, né? Mas aqui a gente vê também uma outra coisa que eu quero ressaltar para vocês, que a essa altura o Biden e a Kamala Harris já teriam cedido a esse pessoal da esquerda aqui, da extrema esquerda, e cortado o envio de armas para Israel, né? Mas não, continuam enviando armas para Israel, continuam autorizando Israel a comprar armas, né? Recentemente autorizaram um pacote de 20 bilhões de dólares de compras de armas de Israel, né? Então, mas por que eles fazem isso? É aquilo que eu falo para vocês. A política lá nos Estados Unidos, as instituições são muito mais firmes do que aqui no Brasil. Então, mesmo que, por exemplo, o Trump ganhe a eleição e queira cortar a ajuda para a Ucrânia, isso não vai acontecer. Os Estados Unidos vai continuar ajudando a Ucrânia porque é uma política de Estado, não é uma política de governo, esse tipo de ajuda. Existem acordos internacionais assinados e coisa e tal, então não tem essa chance disso acontecer. O Trump está falando uma coisa, não, de cortar, não sei o que lá, porque é aquele negócio, candidato em época de campanha fala qualquer coisa para ser eleito, né? Da mesma forma, a Kamala Harris está falando que vai continuar ajudando Israel e coisa e tal, e eu acredito que vai continuar não porque ela quer, mas porque ela é de extrema esquerda, ela está do lado do Hamas, ela não foi no discurso do Netanyahu no Congresso americano,
ela gostaria de cortar a ajuda a Israel, pode ter certeza, mas eu não acredito que consiga fazer isso, exatamente porque os Estados Unidos é um país muito mais institucional do que aqui no Brasil, né? Enfim, esses protestos todos do lado de fora acabaram dividindo a Convenção Democrata. Está aqui um monte de gente protestando contra Israel e o pessoal achando muito engraçado, né, que os democratas falam que muro não serve para nada, para que construir um muro, e daí constroem uma enorme cerca aqui na entrada da Convenção Democrata para não deixar os manifestantes invadirem a Convenção Democrata. Os democratas falam para fazer o defund the police, né? Tire os fundos da polícia, tire dinheiro da polícia, não sei o que lá. E, no entanto, tá cheio de policial aqui, olha só, um monte de policiais para proteger lá Chicago, né? O centro de convenções de Chicago, ali dos manifestantes pró-Palestina, né? Então dá para ver que a hipocrisia democrata aqui é exposta nessas imagens, né? Bom, apesar disso, alguns manifestantes conseguiram romper o muro lá, né? Os democratas não são bons em fazer muro, realmente. Conseguiram quebrar aqui o muro e entrar, inclusive chegaram a entrar e gritar "Libere Palestina" lá no palco do DNC e não sei o que lá, um manifestante, até ser tirado do palco e coisa e tal, né? Com toda a delicadeza. E é isso daí, e gritando "Free Palestine", aquele negócio todo, vocês sabem como é que é, né? Enfim, essa é a situação, um caos completo lá na Convenção Democrata, mas o resultado dessa convenção a gente já sabe, vão eleger a Kamala Harris e o Waltz. Havia expectativa minha que se a Kamala Harris fosse mal, né, nas pesquisas e coisa e tal, que eles talvez fizessem um outro golpe dentro do Partido Democrata e tentassem eleger outra pessoa, mas não é o que está acontecendo. A Kamala Harris conseguiu subir nas pesquisas em relação ao Biden, pelo menos até esse momento. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é a questão justamente das pesquisas que estão dando a Kamala Harris na frente do Trump, mesmo nos estados que são alteráveis, né? Mas isso é previsto nessa época do ano, justamente porque tem a Convenção Democrata em agosto. Tipicamente você tem uma melhora nos índices do candidato democrata, todo ano é a mesma coisa, mas depois esses índices caem de novo. Então, quando chegar em novembro, o mais provável é que seja o Trump mesmo, né? Enfim, uma bagunça completa a Convenção Democrata. Muita mentira também. Aqui, o próprio Washington Post fez o fact-checking de um monte de mentiras que foi falada, aquela história que o Trump falou para injetar alvejante no corpo, é lorota isso, né? Ele falou isso sarcasticamente. A Kamala Harris vai mandar, que o Trump teria mandado cartas de amor para ditadores, e também é lorota isso. Enfim, um monte de mentiras lá do... Também falaram da piada do bloodbath, né, do banho de sangue. Não porque o Trump falou de um banho de sangue, coisa e tal. O Trump falou de um banho de sangue nas ações de empresas automotivas, se ele não ganhasse a eleição, né? Por quê? Porque as empresas automotivas têm competição do exterior e ele promete botar tarifas e coisa e tal. Eu acho errada essa política do Trump, tá? Eu acho que o Trump deveria privilegiar o consumidor americano, não as empresas americanas, né? O consumidor, até porque tem muito mais consumidor do que empresa. Mas, enfim, o que o Trump falou foi um banho de sangue nas ações das empresas automotivas, não banho de sangue da população. E, no entanto, os democratas continuam repetindo essa mentira e outras coisas do tipo, né? O que é curioso de você ver é justamente a quantidade de coisas de fake news aqui, que são repetições das fake news do ano passado, né? Da última eleição, na verdade. Ou seja, o pessoal nem conseguiu criar novas fake news contra o Trump. Nesse meio tempo, é tudo as mesmas fake news de sempre, né? Outras coisas curiosas aqui, olha só, os democratas resolveram a questão dos banheiros, cara, totalmente resolvido agora. Agora tem banheiro de homem e de não homem. Esses são os dois banheiros que tem na Convenção Democrata. Não tem outros banheiros além desses dois, tá? Banheiro de mulheres não existe mais. Então existe o banheiro de homens e o banheiro de gênero neutro, ou seja, o resto. Entenderam? Resolvido o problema. Pronto, agora você tem o banheiro de homem e o banheiro do resto da galera todo, né? Pô, mulheres, né, saíram perdendo nessa, na minha opinião, mas enfim, quem sou eu para julgar a política desse pessoal? Eu sempre achei que, eu concordo que esse negócio de banheiros tem problemas aí, né? Tem uma questão aí para ser resolvida, mas tá aí a solução democrata da coisa, é banheiro para homem e banheiro para não homem. Pronto, excelente a solução, né? Ah, essa aqui é outra muito engraçada também aqui, ó. É uma sala de reza gênero neutro e que tem tapetes ali para o pessoal do Islã, né, que quiser fazer a reza em direção a Meca e coisa e tal, já está apontado para Meca e coisa e tal.
Olha que coisa, né? Eu tenho certeza que o pessoal lá muçulmano ficou muito satisfeito com o gênero neutro no negócio ali, né? Realmente muito bacana isso. Enfim, o Biden parece que está totalmente voado lá na convenção, não fala coisa com coisa, mas isso é só o normal dele, ele já está assim há um tempão. E mais um monte de... ele fez um discurso, o Biden, falou que mulheres não têm eletricidade e que os cruzamentos na fronteira foram menores na sua administração do que no Trump. E falou mais um monte de lorotas do Trump, coisa e tal, e gritou para a plateia e se confundiu enquanto estava falando sobre o Medicare. Enfim, é o Biden. É aquele Biden mesmo que vocês conhecem. É o Biden sem o remedinho. Esqueceram de dar o remedinho para o Biden, e aí de novo ele foi o Biden normal, né? E, como diz aqui a Sandra Corrêa, o momento favorece a Kamala Harris, mas é muito cedo para os democratas cantarem vitória. É o que ela está se referindo, é justamente a esse fator do agosto democrata, o agosto azul lá nos Estados Unidos, né? Como a convenção republicana é em julho, os candidatos republicanos tendem a ter um aumento da popularidade em julho, porque tem um monte de gente falando sobre isso em julho. Da mesma forma, chega agosto, é a convenção democrata, tem um aumento da popularidade do candidato democrata, porque se fala muito sobre o democrata candidato por causa da convenção democrata em agosto, né? Mas no final das contas, isso depois muda, né? Até novembro, isso daí deve se reajustar de novo. Vamos ver mais adiante qual o nível que vai se reajustar. Eu continuo achando que a maior chance é a vitória do Trump, mas não está decidida a eleição mesmo não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.